Hoje faz 7 anos que eu tive um descolamento de retina que me levou à perda total da visão subnormal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um áudio-vídeo. Estou sem placa de vídeo, sem processador, mas vamos contar uma história. Se eu tivesse um efeito aqui, eu colocava aqui uma música para tocar no fundo. Não tem. Vou ter que usar um programa de editar vídeo, desse juntador de vídeo para Android, e mesclar uma música com esse áudio aí com uma foto aí e vamos embora fazer um podcast. Bom, no dia 7 de dezembro de 2014, era um domingo, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu estava me preparando para prestar o vestibular de verão do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, o IFSUL. Eu havia estudado várias coisas, né, nos dias anteriores, no dia 4, 5, 6. E no dia 7 seria o dia onde a prova foi aplicada. Vale ressaltar que uma coincidência surpreendente aconteceu nesse dia, pessoal. O meu avô materno, ele teve uma isquemia e isso aconteceu durante a minha ida até o local da prova ali no IFSUL, e foi dramático, foi complicado. Houve toda uma questão de transporte. Desculpa a minha voz, pessoal, que eu tô um pouco cansado, mas estou gravando vídeo para vocês de boa. Só tô com a voz cansada. Muitas emoções. Enfim, estou gravando até com microfone, que não é lá essas coisas, mas vocês sabem que eu sou engenheiro da loucura, então é isso. Estou contando isso, como marco histórico, porque eu postei tanto vídeo de 7 além que foi 7 de dezembro de 2021, faz 7 anos. E acho que aconteceu às 7 horas da noite e 7 minutos. Enfim, a lenda de 7 além. E foi isso, pessoal. O dia da prova transcorreu normalmente. Eu fui inclusive de táxi até na época não tinha Uber, pelo menos aqui eu tava recém engatinhando. Inclusive eu me lembro que foi uma revolução para os cegos, acho, do Brasil todo, porque o pessoal que não andava de bengala, enfim, não andava sozinho, começou a revolução, começou a andar de carro, passou a ter um motorista particular a um toque de alcance, com leitor de telas. E, bom, a prova terminou por volta das 16 ou 17 horas, acho que começou 1h30, se não me engano, tipo Enem. Ou foi 1 hora, enfim, alguma coisa do tipo. Se eu fosse aprovado nessa prova, eu provavelmente iria para um curso técnico. Na verdade, eu iria fazer um ensino politécnico, ou algo do tipo, que seria, no caso, um ensino médio e um curso técnico, um tecnólogo. E, enfim, eu voltei para casa, tava um dia muito quente, inclusive fez 37 graus aquele dia. E eu comecei a perceber no caminho de volta para casa, olhando para as nuvens, que havia alguma coisa de estranha, ou na minha visão, ou no céu, um objeto estranho. Enfim, eu comecei a ver, eu olhava para cima e eu via uma espécie de sombra, ou algum tipo de sombreamento de nuvem, além do normal. No início eu não dei muita atenção, inclusive eu considerei que aquilo era algum tipo de problema relacionado à exposição do sol, questão da visão, e acabou que eu não dei muita atenção. O problema, pessoal, é que com o decorrer da noite, com meus parentes mais próximos e a minha tia, meu primo, estavam todos próximos, a noite foi caindo e eu fui percebendo, eu olhei para o céu e vi aquela nuvem de novo, aquela espécie de borda
né, acinzentada em cima do meu olho esquerdo, né? Eu enxerguei aquilo e eu achei, deve ser do sol, né? Sendo que aquilo já tinha acontecido antes e no caso foi alguma coisa assim de luz, excesso de luz, exposição excessiva à luz. E aí, pessoal, inclusive nesse mesmo ano de 2014 houveram vários incidentes onde eu tive um tipo de perda de visão temporária, questão de 1 hora, 2, né, uma redução da visão a quase zero, digamos, mas eu sempre voltei, né, a ver depois normalmente, como se fosse um descanso. E acho que já era um problema na retina. Lembrando, pessoal, que o glaucoma congênito, ele costuma, ele não tem cura, né? Você geralmente não consegue recuperar a sua visão totalmente quando faz uma operação cirúrgica. E 99% dos casos clínicos documentados tem esse desfecho de não recuperação, né? Apenas de uma solução paliativa para que a pessoa enxergue pelo menos um pouco. E, enfim, imaginem, pessoal, a cena quando eu peguei o meu computador com Windows 7 Ultimate, tela azulzinha beija-flor à direita, tela do bem-vindo. Eu olhei para aquela tela, metade da tela está escura, a parte de cima. Como assim? Eu achei que era defeito no monitor, cara. Até porque aquele monitor já tinha 5 anos, podia estar com defeito. Enfim, eu comecei a mexer no cabo do monitor, né? Talvez eu estava tentando não acreditar, né, no problema, que tinha algo errado na minha visão, ou que, sei lá, o que podia estar acontecendo comigo. E como eu tinha dito para vocês, aquilo já tinha acontecido algumas vezes, né, de eu ter algumas falhas na visão. E um dia, galera, inclusive foi o dia que talvez alguns vão se lembrar, o dia 8 de março de 2014, que foi o dia em que desapareceu o voo MH370 da Malaysia Airlines, né? Para quem gosta de aviação e gosta de mistérios, sabem que esse é um dos maiores mistérios do século XXI. É uma espécie de Mare Celeste, né, do século XXI. E foi um desaparecimento aí que até hoje ninguém sabe. Na minha opinião, esse avião foi sequestrado, desmontado, né, alguns pedaços foram jogados no mar, os passageiros foram mortos ou foram, sei lá, sequestrados por algum tipo de experimento, sei lá, de algum grupo extremista, não sei, foram mortos, né, com todo respeito à família, mas certamente essas pessoas não estão vivas, né, estão trabalhando para o governo e não são mais as mesmas pessoas que estavam naquele avião, né. Infelizmente existe grande possibilidade desse avião ter sido sequestrado, né, ou enfim, pode ter, são duas possibilidades envolvendo o fator humano. Provavelmente ele foi sequestrado pela tripulação ou por alguma base governamental. Existe essa suspeita também. Inclusive até hoje eu não sei, né, da questão dos dados EXIF. Para quem não sabe o que é dados EXIF, é aqueles metadados, aqueles dados que tem nas fotos que você tira no celular, sabe? Aquela selfie bonita. Ali você vê ali a data que foi tirada, a câmera que foi usada, o aparelho celular, se foi uma câmera, o tamanho da lente e tudo mais, quantos megapixels. E ali, pessoal, vocês conseguem, inclusive, algumas fotos têm localização, tem coordenadas de GPS, latitude e longitude. Até onde eu sei, é difícil modificar esses dados. Não vou dizer para vocês que é impossível, porque se tratando de dados binários, isso dá para editar no editor de hexadecimal e colocar ali as latitudes de um lugar que você quiser na foto. Mas isso eu não posso confirmar para vocês. Fato é que circulou uma foto aí no mesmo ano, né, em 2014, 15, onde esse avião estaria numa base ali, Diego Garcia,
né, que fica no Oceano Índico, próximo ali do, enfim. É óbvio, né, que isso é uma teoria da conspiração. Eu não duvido, né, que isso tenha acontecido, não duvido. Realmente é um mar de possibilidades, né, literalmente, porque o avião ele seguiu por 6 horas, né, emitindo pings, né, para quem não sabe o que é um ping, seria tipo uma onda assim de radar, digamos. Você transmite o sinal, manda uma onda assim, um feixe de sinal, aí você atinge o alvo, ele retorna. Quando ele retorna com a informação de que tinha um alvo ali. E aí é bem básico, é tipo o radar da Primeira Guerra, da Segunda Guerra ali, do radar primário. Você só consegue ver os que tem alvos, né? Você não consegue, por exemplo, ver que tipo de avião é. Consegue ver a velocidade, acho que no mínimo ali a velocidade. Não sabe a localização, geralmente. Aliás, até dá para ver a localização, eu acho, graficamente assim. Mas, por exemplo, os dados do voo, como a posição dele, o número do voo, entre outras coisas, a altitude da aeronave, são dados que são exibidos, que são enviados pelo transponder do avião, que é uma espécie de como é que eu vou dizer ali, de sistema que manda informações pertinentes ao voo, não a aeronave em si, né? Só a aeronave. Ele manda informações ali sobre, como eu disse, altitude, velocidade, o número do voo, a identificação dele, tudo mais ali. E quando você perde, né, uma aeronave pelo transponder, que seria o radar secundário, você tem o radar primário, né, que é o radar mais básico, que é o radar da guerra, digamos. Na época da guerra tinha esse radar. Então nesse radar você consegue ver pontos na tela que seriam os retornos, né, do radar, que estariam encontrando essas aeronaves, né, voando, tanto militares quanto civis, dependendo do uso do radar. Enfim, mas voltando à história, pessoal, foi inclusive esse caso aí me fascina até hoje, né? Eu passei um ano quase obcecado, né? Cadê esse avião, cara? E um cara do canal do Aviões e Músicas postou na época, lá em 2014, não me lembro o nome dele, que um dia eles devem ter sequestrado essa aeronave, até porque tinha inclusive 100 funcionários de uma patente dentro daquele avião. Tinha muita coisa, né, envolvida naquele avião. Tinha gente levando aquelas coisas de semicondutores, que era uma empresa que era... Esqueci o nome agora, Ficomp, alguma coisa assim. Nossa, Ficomp, Semicomp. Não era Realtek, acho que não era Realtek, não. Eu sei que tinha uma empresa lá que os caras levavam... Tinha 20 funcionários, na verdade, da patente. E aí, se todo mundo morresse, alguém ia ficar lá com 100% do valor da patente. Enfim, fora que, enfim, 2 pessoas embarcaram, né? 2 iranianos embarcaram naquele avião com passaportes furtados, roubados, né? Falsificados, enfim, conseguiram burlar a segurança do aeroporto. A tripulação, né, levou ali um tapinha no ombro, passou direto ali, não foi escaneada. O comandante, a tripulação de cabine poderia estar, de cabine, né, de cockpit, podia estar com umas tensões desde o início do voo e ninguém percebeu. Tudo pode ter acontecido, né? São várias coisas. E nesse dia, né, eu fui, não sei se fui pagar uma conta ou receber o salário do BPC. A minha visão ficou esverdeada, cara. Ficou tudo verde, assim, eu olhava pro branco. Eu via que era branco, mas estava um tom esverdeado. Lesão do nervo óptico, né, claro. E, enfim. E foi um dia que aconteceu essa perda temporária de visão, depois voltou e tudo mais. E aí, pessoal, isso foi acontecendo eventualmente. Eu comecei a mexer com leitor de CD, de gravador de CD de computador, que emite radiação invisível, né, supostamente, mas enfim. É um laserzinho de 12 volts, corrente contínua. Acho que 5 amperes passa ali. E, enfim, não dá, acho que não. Tem que ter muito azar, né, pro cara estragar a retina com aquilo. Não foi, inclusive. O médico me examinou e comprovou que não foi.
E bom, vou contar para vocês a parte pior da história, que foi o descolamento em si, né? Que eu não sabia, eu estava suspeitando que era descolamento, mas não tinha certeza do diagnóstico. Por volta da noite ali, depois de ter percebido, né, que o problema não era no monitor, e ainda tá pensando que tinha algo relacionado ao sol, a última coisa que eu vi na minha vida, né, com os olhos físicos, foi uma tela de computador de fundo preto, letras brancas, né, tipo um console, tipo um CMD, sendo preenchida verticalmente de cima para baixo, as letras mudando de cor, ficando amarelas, ficando marrons, escuras, cinzas, e aquilo foi tomando conta do meu campo de visão, ao ponto que eu só conseguia ler a parte de baixo da tela do computador. Eu olhava para baixo e conseguia ler, olhava para cima, tava um breu, cara, não tinha nada. E aquilo foi cobrindo minha visão, e eu começando a me tocar do que estava acontecendo. E eu fiquei desesperado de alegria, porque eu pensei, cara, ainda bem que eu perdi essa droga, essa visão que estava me atrapalhando, cara. Aqueles 18% não estavam me ajudando em nada. Eu sempre quis ser cego mesmo. Tipo pra você, eu sempre quis perder a visão totalmente. Eu tinha inveja dos meus amigos, porque eu enxergava e eles eram cegos. Então, no bom sentido, né? Ou sei lá, no mau sentido, queira interpretar como for. Foi dramático, mas eu pensei, a preocupação que eu tive, cara, quando eu perdi a visão, naquele dia, naquele momento, foi como que eu ia jogar o GTA, como que eu ia jogar um Super Mario da vida, mano. Acabou de sair a previsão do tempo aqui, vai fazer 25 graus amanhã em Princesa Pelotas. Enfim, cidade horror. Eu tô de saco cheio de Pelotas, mano. Vou dar uma banda aí quando sair meu passe municipal, vou dar uma passeada. Enfim. Mas é isso, pessoal. Houve aí esse descolamento, ficou tudo escuro, né? Foi confuso de início, eu tive que começar a me guiar tocando nas paredes, e minha família até não entendeu, né, a gravidade da situação. E cara, o canal já é sobrenatural, né? Vocês acreditam que naquele dia eu tive uma paralisia do sono, onde eu acordei, né? Eu dormi inclusive pensando que ia acordar enxergando também. Eu acordei e vi, né, uma visão nebulosa, assim, meio difícil de enxergar. E eu vi um disco voador, cara. E o disco voador que eu vi, ele tava tipo do mesmo jeito que a minha visão tava antes, cara. Tipo, ele tava como se estivesse assim, meio opaco. O disco voador da paralisia do sono, da alucinação, óbvio. Se é que foi uma alucinação. E no início de 2014, no dia 30 de janeiro, talvez eu traga esse relato um dia pro canal, eu tive um sonho, né, 30 de janeiro de 2014, onde eu fui operado por seres de outro planeta. Um sonho doido, eu acho que foi mais ou menos isso. E disseram que iam atualizar alguma coisa no meu cérebro, tipo firmware, software, sei lá. E eu acordei, e o meu olho ficou inchado no mesmo dia, não sei se foi coincidência, mano. Vai entender. Tem muita coisa sobre mim que eu tenho que descobrir, vários mistérios. Bom, no dia seguinte, né, eu de manhã já estava lá debochando da situação, ouvindo música, tentando ver se eu ia conseguir jogar alguma coisa gráfica só com o ouvido, só escutando os barulhos. E eu não consegui, né? Eu fiquei de cara com isso. Tava nem aí pra perda de visão. Azar, mano. Que se dane. E cara, eu corri atrás de um médico, né? Óbvio. Botei pressão na minha família que não estava acreditando em mim, né? Diga-se de passagem, isso eu digo, né, para vocês com todas as letras, até porque eles estavam envolvidos também com a questão do meu avô também, né? Enfim, teve essa função aí que eu acho que deve ter interferido, influenciado nesse processo todo. Mas no dia seguinte eu peguei um táxi, né? Que nem no dia do Isushi, que eu estava rico na época. Fui até um oftalmologista,
com a suspeita, né? Já estava desconfiado que ou era descolamento de retina ou catarata ou algo do tipo. O médico examinou e bateu o martelo. Descolamento de retina, 2 dias para operar no mínimo, no máximo 1 semana, depois tchau. A operação seria feita em Porto Alegre, porque em Pelotas não tinha ninguém naquela época que estava fazendo cirurgia de retina. Mas o doutor, ele fez um encaminhamento privado. Ele deveria ter feito o encaminhamento para o IAPI. Para quem é de Porto Alegre, Zona Norte, sabe o que eu estou falando. O postão lá do IAPI, que acho que quebrou e agora foi para o Banco de Olhos. Se é que o Banco de Olhos não quebrou também, deve estar no Conceição lá no HPC, no Hospital de Clínica. Ou na PUC, sei lá. Na PUC que partiu. E enfim, galera. Não fui para Porto Alegre. Também não quis me operar, né? Fiquei tipo assim, eu era meio cagão na época, eu tinha meio os traumas da cirurgia, porque eu fazia cirurgia com inalando aqueles negócios, aquelas anestesia que eu tinha que inalar, né, o anestésico por via respiratória, aquilo era bem traumático, que eu focava naquilo. Depois mudou para intravenosa, mais de boa. Mas também eu era um chorão. E o processo foi esse, galera. Perdi a visão totalmente no dia 7 de dezembro de 2014. Hoje é dia 7 de dezembro de 2021. Me tornei um programador muito melhor do que quando eu enxergava, né? Queria fazer as coisas mais facilmente, clicando com o mouse nas coisas, né? Eu acho que se eu enxergasse um pouco ainda, eu não teria... Eu não estaria andando na rua, não estaria incomodando tanto quanto eu incomodo hoje. E é isso, pessoal. Eu tive muito mais benefícios e avanços do que retrocessos e malefícios com a perda de visão. E fica aí meu legado para vocês aí dessa história. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo meio diferente, é um podcast praticamente, né? Cara, hoje eu tô de cara. Se fosse fazer um podcast de hoje, dia 7 de dezembro de 2021, eu ia dizer para vocês, eu ia mandar, né, aquele pessoal do consórcio lá da Prati pastar, né, mandar eles tomar naquele lugar, porque eles estavam passando os cartão de telemetria da catraca, que eles não entendem a importância daquilo, pelo visto. Eles só querem dirigir, mas eles não sabem que se eles não passarem o cartão da volta ou da ida, eles vão atrapalhar todos os horários. Além de atrapalhar os horários, não é questão de horários, galera. Eles vão atrapalhar os horários, eles vão romper a telemetria do veículo de ônibus. Isso é muito importante para quem não sabe o que é telemetria. Eu não sei também de cabeça a definição, a pesquisa no Google aí. É um sistema, né, de comunicação, um sistema que envia parâmetros do veículo para a empresa e para as autoridades, que nem o avião que eu estava falando. Tipo o transponder do avião, a mesma coisa. E basicamente os caras estão andando com o transponder desativado ou ativado de forma incorreta. Além disso gerar problemas de horários, é uma falha de segurança. Se o ônibus for assaltado, for sequestrado, algo do tipo, ninguém vai saber onde o ônibus está. Porque ele não vai ter informação atualizada de mapa, e a única coisa que talvez funcione seja o botão do pânico. Se o botão do pânico não depender do sistema de catraca. Porque talvez o botão do pânico ele está atrelado à rota que o veículo está seguindo, que foi batida, o ponto ali, na hora de partir do terminal, ou na hora de virar o sentido da linha, né? Sentido volta, C ida e C volta, os cartão. E enfim, né? Pode ser que esse sistema de pânico seja alimentado por isso. E aí daqui a pouco você aperta o botão, ele vai mandar a posição do ônibus e tudo mais, e sei lá onde ele está. Mas enfim, é um saco isso está errado. É isso, galera. Obrigado por terem ouvido o meu áudio. Espero que tenham gostado desse áudio vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o like. Muito obrigado ao pessoal que veio aí do canal do Luciano.
depois desse meu filmezinho aí do Sete Além. Ah, pessoal, outra coisa, aproveitar antes de acabar esse áudio. 25 minutos. Cara, eu só arrumo encrenca na balsa. Eu tô falando disso do ônibus porque eu não sei se foi alguma coisa sobrenatural, se foi coisa de Sete Além ou o quê. Acho que não, foi burrice mesmo. Tinha 2 ônibus que fazia a linha da balsa ângulo, né? Respectivamente um da Santa Rosa, um micro-ônibus, e outro micro-ônibus Volare da Conquistadora, carro 101 e 597, estavam fazendo a balsa. O problema, cara, é o seguinte. O grande problema é o seguinte. Os caras provavelmente passaram o cartão com o ônibus parado, lá no ângulo, né, fazendo o sentido da volta. E virtualmente o ônibus ficou andando, gerou uma previsão falsa, né, mostrou o prefixo do ônibus e um mapa. E eu fiquei lá que nem tonto, né, achando que o ônibus estava vindo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, galera. Quando isso acontece, o validador do ônibus, ele deixa ali a linha rolar, ele entende que o ônibus está andando. E aí ele vai passando de ponto em ponto. Então você pode muito bem simular que um ônibus está andando e daqui a pouco ele está passando pela General Osório, pela Bento Gonçalves, sendo que o ônibus fisicamente está parado. E isso pode gerar uma redundância, que você pode ter 2 ônibus, né, tipo, em curta distância, né, um do outro, ou mesmo juntos, né, uma coisa totalmente infundada, um dado irreal, né, uma informação falsa. E aquilo só vai ser corrigido quando o ônibus realmente sair. Aí sim. Acho que os caras da Citat fizeram ali a telemetria para reconhecer esse tipo de coisa. Cara, isso é chato. Isso atrapalha o cara. Se tu não tem noção da quantidade de tempo, né, do intervalo de tempo, né, que leva entre um ônibus e outro, você fica perdido. Você fica pistola da cara. Porque o ônibus está ali, né? Você pensa que ele vai passar naquele horário, ele está te mostrando a placa do veículo, está te mostrando ele andando, e daqui a pouco muda para 20 minutos depois. Gente, isso aí é problema na catraca. Quem está fazendo isso, cobrador, somente o cobrador está fazendo isso, né? Quem está fazendo isso é o cobrador, galera. Não é problema no aplicativo, não é culpa da Citat, duvido muito que seja culpa deles. Apesar que às vezes o servidor deles é uma porcaria, mas tudo bem. Isso aí é o pessoal do consórcio que está fazendo isso errado em Pelotas. Lá em Rio Grande, por exemplo, que eu não conheço tanta coisa, tem 2 linhas, né, em carros separados. A da ida e a da volta. Duvido muito que dê problema. Duvido. Deve ser bem mais organizado que aqui. Então é isso, pessoal. A gurizada sai. Às vezes pega um fragata da vida, é um fragata de reforço, né? Tomaram um choque aí com a quantidade de passageiros que veio, com a baixa na pandemia, com a melhoria aí das variantes anteriores, a imunização. O pessoal começou a pegar mais ônibus, gostava, né, do tempo que tinha pandemia, porque eu andava sozinho no ônibus e não tinha parada e eu andava de graça, enfim. Bons tempos, maus tempos até também, porque não foi fácil. E é isso, pessoal. Tô falando isso porque eu estudei eletrônica, né? Entendo de programação, entendo de comunicação, né? Modéstia à parte falando. Então eu tenho 99% de certeza que quem está fazendo isso são os funcionários do consórcio. São eles que estão fazendo cagada. Eles que estão saindo do terminal, não passam cartão direito, se é que passam, ou eles fazem uma linha, digamos assim, do Passo do Salso, um exemplo, ou Frontino, ou Gotuso. Quando eles vão voltar para o Fragata em direção ao mercado público, no centro, eles não viram a linha, eles não fazem o C-volta. Isso eu já percebi. Por quê? Quando passa o cartão, ele faz pip, pip,
ali na catraca ali. Vai ver se isso acontece ali na Campos Sales. Vai ver se isso acontece ali na Pinheiro Machado. Não acontece, cara. Às vezes acontece quando é feito de forma correta, e quando não acontece, simplesmente, né, isso dá ruim. E isso que eu tô falando pra vocês, pessoal, além de ser sério, é tão sério, cara, que já teve gente que quase perdeu o emprego por isso. O Léo lá do terminal do Guanabara, ele deu uma mijada até no cobrador, porque ele esqueceu uma vez de fazer o procedimento. Enfim, cara, isso atrapalha o cara pra caramba. Saiu da linha, começou a rolar, já vou dizer, né? Começou a rodar, passo seguida. Ah, cruzou, tá voltando pro centro, tá, né? Você volta. Faz isso, cara, facilita a vida do cego. O cara vai parar do ônibus, não sabe que o ônibus vai vir. Ou pega um horário distorcido que não tem nada a ver. E os caras botam a culpa nos aplicativos. Não é o aplicativo, pessoal, é vocês. Vocês estão ocupados. Estão muito ocupados, vocês estão estressados, vocês estão aí de pressão. Isso é complicado, eu entendo, mas, cara, tente passar esses cartão. Por favor. Um abraço a todos.